João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é tão bonito que vamos ler de novo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Bonito. Esse nosso Deus é lindo, maravilhoso. E a gente começa a pensar nessas coisas, e eu acho interessante. A vida é difícil certas vezes, quando não é, na maioria das vezes ela é sofrida, não é? A vida é apertada, a vida é renhida. E ela já está difícil e volta e meia aparece um encapetado para querer torná-la mais difícil ainda. Vem dizer que não é verdade. O cara está ali numa semana, num dia, num mês, num ano, sabe sei lá quanto tempo, num tempo determinado, na dificuldade, apertado daquele jeito, e do nada aparecem os encapetados ali querendo tornar a vida da gente mais amarga, mais dura e mais espinhosa. Bom, quero dizer para nós todos que nós temos que parar de aceitar isso. Temos que parar de aceitar essas coisas e nos defender um pouquinho mais. Nós temos que orar mais contra essas coisas. Nós temos que repreender esses males da nossa vida. Nós temos que orar e quebrar essas obras malignas que se levantam para tornar o nosso dia mais difícil, gente. Isso cabe a cada um de nós. A gente tem que começar a dizer, o dia está difícil, mas eu vou vencer ele na dificuldade. E se alguém chegar, um encapetado da vida, chegar perto dizendo que está difícil, que você não consegue, repreende. Diga, não precisa brigar com a pessoa, mas diga, não, o meu dia está difícil, mas o meu Deus vai me ajudar e eu vou vencer. Eu só tenho que continuar a caminhada. Porque muitas vezes os encapetados vêm para fazer a gente sentar. Os encapetados chegam para fazer a gente ficar parado no caminho. E quando a gente para, a gente não chega a lugar nenhum. E Deus sempre diz que o lugar da nossa vitória é logo ali na frente. Ele nunca disse que a nossa vitória está lá atrás. Deus sempre nos garante a vitória que está diante de nós. O que passou já está conquistado ou perdido. Mas o que está diante de nós está ali para conquistar, amados. Então, ninguém precisa tornar o nosso dia mais difícil. Nós temos que pelejar pela dificuldade do nosso dia, porque infelizmente é assim. Eu ouço muitas vezes coisas interessantes a respeito disso. E a gente tem que começar sempre a ter o fundamento das coisas. Por que o povo se perde? Porque perde o fundamento do porquê foram feitas as coisas. Por que então que tem tanta dificuldade? Simples. Porque eu e você vivemos num mundo que é amaldiçoado. Simples assim. Quem amaldiçoou o mundo? Deus. Por causa do homem. Descuido. Quer ver uma história interessante? Por que a terra é amaldiçoada? Porque Adão e Eva pecaram. Não é por causa do Adão e da Eva. A terra é amaldiçoada por causa do pecado que eles cometeram. Então a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Entendido? Mas nós podemos entrar numa pequena brecha disso. Eu li João 3,16. Não vamos esquecer disso, amado, tá? Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, amém. Vamos parar um pouco e pensar agora.
que eles fizeram? Comeram da fruta. Vamos deixar pelo comeram na fruta para a gente se entender mais fácil. Não. O pecado foi desobediência. Desobedeceram a Deus. Mas como é que desobedeceram a Deus? Simples. Porque Eva trouxe para Adão a maçã e ele comeu. Mas espera, vamos ter uma outra visão um pouquinho diferente. Eva conversou com a serpente. Estou certo, não estou? É assim que narra a palavra de Deus. Tá, mas vem cá, e onde é que estava Adão? Peraí. Nós só temos Adão e Eva no paraíso. Gente, olha o que a gente está lutando em nome de Jesus para voltar para o paraíso. E lá nós temos uma história agora de Adão e Eva no paraíso. E no meio de toda essa história, nós temos Eva batendo altos papos com a serpente. Aonde está Adão nessa história, gente? Como é que Adão, que só tem uma companheira, não tem mais ninguém para ficar junto, ele não está junto vendo a serpente ter altas conversas com Eva? E o que Eva escuta corrompe o coração dela e corrompe agora o coração do seu esposo, Adão. Veja bem, não sei se você já olhou desse lado as coisas, mas eu fico me perguntando agora, caramba, verdade, onde é que estava Adão nessa história toda? Eu vou responder, estava no paraíso. Tem muita gente que pensa que agora está no paraíso e na realidade não está no paraíso, gente. O que é que está se aproximando da nossa vida para torná-la mais difícil? O pecado deles trouxe consequências. Ou seja, hoje, a terra que eu e você habitamos, ela é amaldiçoada por causa do pecado do homem. Simples assim. O que nós temos que fazer que Adão não fez? E a Bíblia manda? Vigiar. Você cuida o que entra no teu coração, nos teus olhos, na tua casa, na tua família, os teus filhos, teu esposo, tua esposa, teus familiares. Você cuida o que é que está batendo altos papos com o teu familiar? Porque Adão não cuidou e hoje nós estamos onde estamos, tá? Não é culpar o Adão, mas a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar. Você está vigiando a tua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem que vigiar. Porque quando não se vigia, a coisa fica feia. Então hoje a terra é amaldiçoada por causa disso. E eu e você temos que estar cientes disso. Aí eu vejo na internet as pessoas discutindo. E como, não vou entrar em detalhes de coisas, mas eu vejo uma turma discutindo que não precisa orar mais por quebra de maldições, nem hereditárias e nem de jeito nenhum. Não precisa mais orar. Eu vejo uma outra turma lá falando que precisa orar. Só que aí que está a diferença. Deus disse para a gente vigiar. Então eu não posso ficar aceitando um lado e duvidando do outro. E a mesma coisa aqui e duvidando daquele. Eu tenho que ir para o fundamento das coisas e o fundamento está aqui. Palavra de Deus. E pretendo exemplificar para você com a ajuda do Espírito Santo nesta noite, levando uma palavra de uma maneira diferente, inspirada por Deus verdadeiramente. Porque eu tenho que confessar, eu não tenho capacidades como um ser humano, sem o Espírito Santo, de fazer certos raciocínios e ter certa visão para coisas que eu nunca pensei na vida.
Por que uns dizem que precisa, uns dizem que não precisa? Não me interessa. Se a terra está amaldiçoada, alguma coisa tem que ser feito. Porque quando se peca, se transmite maldições para gerações futuras? Sim. E dou exemplos. A desobediência é o maior pecado que se faz contra Deus. O que te afasta de Deus é a desobediência, porque quando se desobedece a Deus, se começa a pecar. Quem obedece a Deus não peca. É simples assim. Então nós temos alguém agora aqui de uma história, para nós dar uma incrementada, que Deus disse assim: sai do meio da tua parentela e farei de ti pai de grande nação, que é Abraão. Abraão recebe promessa de Deus, pede um filho para Deus, e Deus disse: te darei esse filho. Se a Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para mentir, mas Ele é Deus fiel para cumprir a sua palavra, por que lá na metade da história, Sara ou Sarai, para mim é Sara e será sempre Sara, e deu, por que ela pega Agar e oferece para Abraão ter um filho? Você está entendendo? Olha agora o que acontece. As controvérsias entre eles, mas no fim dobrou o braço e aconteceu, e nasceu Ismael. Quem é Ismael? Filho de Abraão e Agar, pai dos ismaelitas, ou seja, ele é o pai dos árabes, filho de Abraão. Mas Deus, nem por causa da desobediência, deixou Abraão de lado. Deus cumpriu a palavra dele, e Sara teve um filho chamado Isaac, que é dos hebreus, judeus, israelitas. Pronto, está explicada a história. Tá, mas pastor, qual é a maldição de tudo isso? O que no mundo deu com gerações e não sei o que, e lá na frente? Para. Toda a guerra que tem no Oriente Médio não é contra os judeus, os hebreus, os israelitas. Hoje é Israel contra todas as nações árabes ao seu entorno. Isso não é uma maldição hereditária, não? E já vou dizer para você o porquê que não quebra lá também. A gente já vai chegar lá. A pregação é pequenininha, amados, acredita? Fica ligadinho aí que ela é interessante. Veja as consequências agora do mundo amaldiçoado, do homem que vive no mundo que tem a maldição dessa terra. Mas existe um Deus por sobre todas as coisas, que é justo, fiel, e Ele não vai deixar ninguém na mão que procura Ele, porque Ele disse que até um povo estranho um dia iria clamar pelo nome dEle, e Ele ia responder, e ia dizer, eles vão dizer que eu sou Deus dele, e eu vou dizer para eles: eis aqui o vosso Deus. Isso é para mim e para você. Teria muitos exemplos na Bíblia, mas eu vou dar mais um aqui sozinho, só mais umzinho aqui, e a gente segue para frente. Davi. O que Davi tem que ver? Homem segundo o coração de Deus. Fala sério. Davi, homem segundo o coração de Deus. Vigiai, diz a Bíblia, porque a gente vive numa terra amaldiçoada. Eu não estou chamando você de amaldiçoado, eu estou dizendo que a palavra de Deus amaldiçoou essa terra. Para tudo tem o seu tempo, para tudo tem os propósitos de Deus na minha e na tua vida. Isso é para quem crê, para quem quer uma direção para a sua vida. Deus tem para dar através da sua palavra. Ninguém precisa soprar na orelha de ninguém. Está na palavra de Deus, é só ler e pedir ajuda para Ele para entender. É só isso. Lá vai Davi. Davi, a certa altura, depois de ter guerreado, depois de ter matado muito leão, muito urso, derrotado um gigante, e já ter se tornado rei, certo dia ele abre a janela, olha para baixo, e quem que ele enxerga? Betseba. Quem é Betseba? Ele não pode dizer pequei sem saber, não, ele chamou, vem cá meu copeiro, vem cá meu ajudante. Quem é aquela mulher que está lá embaixo?
Betseba, mulher do teu comandante, do teu valente Urias. Ciente do que é para fazer e do que não é para fazer. O que Davi faz? Adultera com Betseba. Desobedecendo a Deus, o que ele faz? Um pecado. O que o pecado traz para dentro da casa dele? A palavra de Deus que manda o profeta Natã lá falar com ele de pertinho. E diz que a espada do Senhor não se apartaria mais da casa de Davi. O que a espada do Senhor tem que ver com a história? Deus está dizendo para ele que vai haver sempre intriga, encrencas e morte no meio da família dele. Ponto. Por quê, pastor? Porque ele praticou o adultério com Betseba e ela engravidou. E ele não conseguiu fazer Urias, que era fiel a ele, Davi, que se deitasse com a esposa para ter o nhanhanhã e ela ficasse grávida de Davi, mas dizendo que era de Urias. Urias preferiu ser fiel a Deus, fiel ao seu rei e ficar na dele. Davi matou, em outras palavras, mandou matar Urias, jogando ele na frente de batalha. Mas foi o outro que matou, mas quem deu a ordem? Quanta gente que tem a boca grande e amaldiçoa a vida das pessoas nessa terra. Já não chega a maldição que tem da terra, ainda tem bocas grandes, encapetados, que amaldiçoam a vida do ser humano aqui nessa terra. Você é capaz de dizer em nome de Jesus, eu quebro a maldição que se levantou contra a minha vida? Pode dizer, quebra. Eu digo, eu quebro toda a maldição que lançaram contra a minha vida. Nome de Jesus. Saia liberto nesta noite. Saia livre das armadilhas de Satanás. Saia cheio da palavra de Deus, com vontade de vencer, mesmo na dificuldade. Aqui a história é interessante. Davi praticou traição, adultério e assassinato. Ela grávida, por ordem divina, o primeiro filho de Davi com Betseba nasce e morre. 7 dias, pam, pam. Deus gosta do número 7. Começa as maldições hereditárias na casa de Davi. Absalão, seu filho, se rebela contra ele e assassina seu próprio irmão Aminon. Veja bem, irmão matando um filho de Davi mata o seu irmão. Mas por que ele mata o seu irmão? Porque esse seu irmão tinha estuprado a sua própria irmã Tamar. Isso tudo filho de Davi. Aí as pessoas tentam me dizer que não tem maldição hereditária. Tranquilo, cada um. Isso fez com que Joabe matasse Absalão, que além de tudo fez com que Davi saísse do palácio para não ser morto por ele, porque o próprio filho de Davi queria matar ele, e Davi só pôde retornar para o palácio depois que Joabe, um dos seus generais, matou seu próprio filho Absalão. Tranquilo. Segundo filho então agora, já que foi, vamos de novo. Segundo filho de Davi com Betseba, quem é? Quem é o cara que pediu sabedoria para Deus? Salomão, né? Então nós temos agora que, segundo a palavra de Deus, nunca houve homem tão sábio por sobre a face da terra. É isso que narra. Mas vamos lá. É o homem que construiu o templo e fez o que Davi não podia fazer porque tinha as mãos sujas de sangue. Então Salomão agora se incumbe e levanta lá o templo. O que ele faz agora? Ele começa a casa com 1, casa com 2, casa com 3, tinha lá suas 1000 mulheres e não sei quantas concubinas, mas onde é que ele pegava? Tudo aonde Deus disse não pegue. Por que Deus dizia para ele não casar com aquelas pessoas? Porque eram pessoas que praticavam a idolatria na época. Eram outros deuses que ofendiam a Deus. E ele casou e trouxe para dentro da sua casa agora a idolatria.
levou para dentro do templo idolatria. E o fim de Salomão, com toda a sua imensa riqueza e sabedoria, acabou em idolatria na presença de Deus. Vem me dizer que em toda essa história não tem a maldição se pegando de pai para filho, para neto, bisneto, tatã. Pois é. Pelo que a gente leu e nessa introdução que eu fiz, e a palavra é curta, acredita? A gente pode ver que Adão e Eva pecaram e o mundo ficou amaldiçoado por causa disso. É Gênesis 3, 17 e 19. Quais são as consequências dessa maldição? A separação do homem para com Deus, o sofrimento e a morte para o ser humano. Então agora nós temos a passagem que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo para nos libertar da maldição agora que paira por sobre a terra. A terra está amaldiçoada por Deus, mas Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, para que todo aquele que nele crer seja liberto desta maldição. Então, quem aceita Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo de Nazaré, é liberto da maldição e não está mais debaixo dela. Por isso eu digo para você, não aceita que amaldiçoe a tua vida, porque o sangue de Cristo te resgatou e te libertou desta maldição. Aí eu vejo a pessoa brigar, tem que fazer oração de maldição, e a outra pessoa diz, não tem que fazer oração de maldição, e eu pergunto, se somente quem tem Cristo é liberto da maldição, isso quer dizer que quem não tem Cristo ainda está debaixo da palavra de Deus que tem a maldição. Então o cristão que está liberto da maldição tem que orar sim, para que seja quebrada esta maldição na vida do seu semelhante em nome de Jesus, porque só Jesus quebra essa maldição. Esse é o raciocínio. Esse é um raciocínio da palavra de Deus. Quer gostem, quer não gostem, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com Deus. Que Deus está precisando de alguma coisa? Não, eu estou precisando dele e eu estou preocupado em ficar com ele. Eu estou preocupado em não me desviar dele. E eu agradeço ele pelas colocações que ele faz na minha vida. Jesus é o nome que liberta o homem da maldição desta terra. Jesus veio a esta terra em forma de homem para dar alívio ao nosso sofrimento. Amado, eu posso estar na maior dificuldade que tem, mas se eu estou com Jesus, eu passo pela dificuldade. Eu sofro, mas não sinto dor. Então Jesus quebra a maldição e passa em nós, como muitos gostam de falar, o bálsamo que tira o sofrimento, o bálsamo que nos refrigera durante a dificuldade. Mas Jesus vai além disso. A gente sabe que o pecado trouxe essas coisas para nós, separação de Deus, sofrimento e morte. A morte, querido, nós vamos ter que encarar. Eu e você, nós vamos ter que encarar a morte. Ou você vai correr e vai fugir. Não tem, só não vamos encarar a morte se Jesus voltar antes. Eu acredito que ainda vai ser na minha geração. Há muitos pregadores estudiosos de renome e tem conceito na minha vida, que são pessoas que a gente olha a conduta, eles dizem que não passará a próxima, mas eles acreditam também que ainda vai ser na deles. Eu estou nessa turma. Ora vem Senhor Jesus.
Mas e a morte, pastor? A maldição, o sofrimento e a morte. A morte, amado. Jesus Cristo veio para vencer ela também. E todo aquele que crer em Jesus Cristo de Nazaré também vencerá a morte. Não só será liberto das maldições deste mundo e terá ajuda para vencer os sofrimentos aqui desta terra, como vencerá a morte sendo ressuscitado por Deus por uma vida eterna junto ao Criador. Esta é a palavra que eu vos ofereço, uma palavra viva, uma palavra que transforma, mas isso só acontece na vida daquele que crê. E se você está aqui, tem um familiar que ainda está debaixo da maldição, tire a maldição da vida dele, orando por ele, clame a Deus, acredita na oração que você faz, porque em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, a oração é ouvida por Deus, e em muito tem eficácia a oração do justo, está escrito na palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço libertação pelo teu familiar, que a maldição que espaira por sobre a vida dele, sabe-se lá o que esse mundo lançou, para que fosse de geração em geração, cesse agora e ele venha a aceitar Jesus Cristo, venha a ser salvo, venha a ter ajuda no sofrimento desta vida, nas dificuldades do dia a dia, e que num futuro se levante, vencendo a morte pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Que a tua vida seja liberta nesta noite, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa palavra transforme, faça revolução no teu coração, e faça de você uma nova pessoa. Amém? Então aí está o motivo da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Veio para quebrar as maldições, aliviar o sofrimento e fazer como ele venceu a morte, que nós um dia possamos vencer esta morte também, sendo ressuscitados por Deus. Amém? Se você quiser se colocar de pé, eu ainda quero orar por você.